Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é mais um episódio do Máquina de Lavar, o nosso, obviamente, podcast semanal do canal Wolf. Caramba, já fazer o quê? 2 semanas, quase, que eu não dizia tal introdução clássica. E simplesmente porque o episódio de semana passada foi uma chamada, né? Foi só uma grande conversa, não teve muitas introduções. Não que normalmente esse programa tenha. Para ser mais preciso, eu não faço ideia exatamente do que direi aqui, do que direi hoje. Eh, eu não sei, mas eu vou começar contextualizando o ambiente, porque eu estou aqui na rua, estou com caramba, vou na minha linda casa, né, mas estou aqui na parte de fora. A grama acabou de ser cortada e o sol está bom. Isso, caramba, já dá um grande sentimento, cara. Porra, o ambiente que você tá, ele revigora a sua energia, evidentemente. Espera aí, deixa eu pegar essa porra dessa cadeira aqui. Ih, caralho. Sei lá. Desculpa, pessoal. Podcast experimental. Ufa, agora eu estou sentado numa cadeira e o ambiente que você está reforça a sua natureza, ela molda a sua natureza. E isso vai te levar para lugares interessantes. É por isso que se sei lá, quando você é um artista, tipo David Bowie, quando David Bowie foi fazer a trilogia do Low, do Heroes, do Lodger, que era uma álbuns mais experimentais, digamos assim, ainda são álbuns mainstream pop relativamente, mas tem certo experimentalismo, que é algo presente na obra do Bowie, só integrado a um tipo de populismo, que é algo que ele fazia bastante. Isso é legal, né, ao você ver a discografia dele. Porém, quando ele fez essa trilogia de álbuns, ele se mudou para Berlim, por isso justamente essa trilogia é conhecida como a trilogia de Berlim. E você pode ver o quanto o ambiente alemão mudou muito a forma, mudou muito a atmosfera estética que aqueles álbuns eram feitos e projetados, dando essa tonalidade mais fria, quase até mecânica, para todos essas obras. Também tem influência, obviamente, de música alemã, de Kraftwerk, e isso é um dos pontos chaves pelo qual a materialidade da situação, claro, vai interferir no seu, projeto e na sua criação. Então, por isso exatamente, já que eu estou muito de boa nesse momento da minha vida, eu estou aqui vendo um passarinho. Quando você começa a estar de boa, de eh, num bom lugar, você começa a perceber as coisas, você começa a perceber passarinhos, você começa a perceber o céu azul, você começa a perceber a tonalidade dessa árvore. Cara, o a transmissão de afetos, porque quando as pessoas pensam em afetos, elas pensam em palavras, em "eu te amo", em "eu irei te proteger", essas coisas. Eu que são afetos poderosos, claro, não vou retirar o mérito disso. Mas quando eu penso em afetos, eu penso quase numa sinergia que passa de corpo em corpo, como se fosse só o ar. O ar já é por si só o maior dos afetos. E mesmo quando isso vai parecer estranho de se falar, mas mesmo se hipoteticamente eu estivesse triste, eu ainda estaria feliz de alguma forma, justamente por conta do afeto do sentimento de tristeza, porque ele passa uma vivacidade e
o que é a vida se não a felicidade por si só? Então é quase como se, independente do lugar que você fosse, a felicidade sempre fosse o resultado final. Isso só funciona, claro, se você concluir que vida é felicidade, porque a conclusão primordial para essa equação é, obviamente, que todas essas respostas levam a vida ao ato de viver, a esse sentimento, a esse afeto. Daí você tem que colocar a sua agulha e definir o que é a vida. A partir do momento que você define isso molda algo na sua perspectiva, em minha visão, e você começa a sentir mais precisamente por meio desse julgamento que você fez, você começa a agir por meio desse ato de julgar, e você se funde com esse seu objeto e você se torna a sua própria percepção. É por isso que tudo devido à recorrência. Isso é interessante, porque eu falei aqui sobre opinião, sobre o ato de formar opiniões. Quando você julga um objeto, quando você julga, ah, sei lá, que essa pessoa não é tão boa assim, você está sintetizando, formando uma opinião. Essa opinião é sua, mas ela parte de uma perspectiva, de uma visão de fora. Porque você está no mundo, então você tem que sentir algo de fora para sim julgar por dentro, claramente. Ao você julgar essa opinião, você começa a se integrar com essa opinião e ela vai se desenvolvendo. Ela sempre se desenvolve conforme os dias que passam na sua vida e conforme você mesmo vai amadurecendo. Então, ela pode ir mudando, ela pode ir se amassando, ela pode pegar novas linhas, ela geralmente surge em algum lugar aí. Cara, é interessante como essa cultura de internet, de consumo de mídias, ela faz com que você trate todo objeto artístico, por exemplo, não necessariamente artístico, hã, objetos de todas as questões, mas você sempre trate uma experiência, uma opinião que você teve na vida como estática. Tipo, ela não se move de acordo com o mundo, ela não se move de acordo com esse passarinho que tá voando na minha frente agora, porque foda-se. A opinião, ela só é uma essência, ela só é algo algo vago e ela nunca pode mudar. E se ela muda, daí você, obviamente, estava performando algo, como se a performance não fosse algo constante em toda, não fosse basicamente ação, a performance é ação, ponto. E isso, então, quando você trata a sua opinião como essencial de alguma forma e a outra não, quando você trata a sua opinião como pura e a outra não, você já está performando algo, já é ridículo, já é estúpido, e não tem nenhum problema nisso, é natural, porque é inescapável. E, onde eu estava, hã, daí você simplesmente acredita que as opiniões não podem mudar, e se caso elas mudem, se caso esse desenvolvimento aconteça, daí você é um hipócrita, você é um mentiroso. E daí vem os críticos, né? Ah, não, os grandes pseudo-iconoclastas, que eles conservam um tipo de visão primordial que eles tiveram com o objeto, e por isso eles nunca estão dispostos à mudança, e por natureza, por consequência lógica, eles são completamente inúteis a qualquer tipo de debate sério, porque é uma estupidez. Se você não consegue simplesmente ter a perspectiva de mudar, sua visão já é inútil por si próprio, eu não tenho, hã, relativo eu não vejo a lógica de porque eu ouviria alguém como você, é simples. E eu já sou alguém que tenta economizar perspectivas, visões de para ver quais são úteis para mim e quais não são, com base no que parece ter sentido para mim. É por isso que eu até
vejo sempre em uma questão de utilidade que tipo de conversa vai ser útil ou inútil para mim, qual eu vou ganhar ou não vou ganhar algo, porque se a pessoa for absolutamente um primata, é óbvio que eu não vou querer ter nada em relação, nenhum tipo de conversa, mesmo que ela tenha certa seriedade. O eu acho que é estúpido. E eu nem tenho uma tendência de, hã, querer engajar com algo em relação a isso. Mas o voltando, e isso é interessante, porque isso não é uma crítica a especificamente um não é uma universalização da condição, porque, novamente, isso é uma preferência minha. Particularmente é o que eu particularmente faço, e isso é um tanto óbvio. Tipo, as pessoas elas vão ver você dizendo algo e vão supor que aquilo seja um tipo de opinião, necessariamente uma opinião que você está fazendo, ou a opinião que você quer que todos sigam. Não, isso tudo bem se a pessoa ela tiver, querer ter um debate, uma conversa, mas que eu julgaria inútil, até porque é um julgamento meu, né, pelo amor de Deus. Tipo, o meu julgamento ele não é universal, não é um tipo de justiça divina. É um julgamento do que eu acho ou não útil e inútil, e isso é relativamente vago, pelo amor de Deus. É relativamente vago, pode ser funcional para mim, mas ainda assim não é algo que parte de mim, e da minha perspectiva, e da minha percepção, e da minha energia, e da minha das todas as minhas visões. E daí isso é um modus operandi meu. Agora, isso é interessante. Porque justamente essa questão da comunicativa vai fazer com que a pessoa confunda certas, ela não tenha uma categorização precisa do que aqueles elementos que foram posicionados por meio da fala significavam de facto. Porque simplesmente ela já, como é um sujeito, um ser pensante. Pode ser um ser pensante burro, pode ser um ser pensante inteligente, pode ser um ser pensante medíocre, irrelevante. Como ela é um ser pensante, ela vai trazer algo dentro dela, do conhecimento dela, da cognição dela, e isso vai afetar o objeto. A gente nunca a gente vai ter uma relação pura com o objeto. E o que eu quero dizer como objeto? Sei lá, quando você vai assistir um filme, ou quando você vai fazer alguma atividade, assistir um vídeo, você sempre nunca vai se desligar por completo daquilo para alcançar um tipo de pureza transcendental que, vai emergir você ter aquele conhecimento de uma forma que é só aquele conhecimento, porque aquele conhecimento ele, por si só, ele não é só uma substância, ele não é só uma caixinha, ele não é a palavra "o conhecimento". Ela tem várias coisas que se configuram dentro dela, coisas que se movem, opiniões, pensamentos, por meio de historicidades, de questões até linguísticas, opiniões imparciais ou parciais, e você também vai colocar um pouquinho de você naquele objeto. E por isso ele mesmo que se você tente destrinchar ele por completo, tirar todas as raízes, é quase como se você contasse todos os números até chegar a um fim. Você não vai ter um fim naquela, porque você não pode ter nas suas mãos todo aquele arquivo de existência e de mundos. Então, a conclusão lógica
para isso tudo, é que o que você vê e o que você entende, os limites do que você vê e do que você entende daquele objeto e daquele mundo específico, já estão sendo segurados na sua mão e já é uma totalidade o suficiente para você ter aquela compreensão. E a questão não é o dissecá-los, mas e sim o que fazer por meio deles. É como você integrar aquilo em um sistema preciso que te permitirá ter uma ação concreta e, por consequência, irá te evoluir como indivíduo, como pessoa, como ser, e irá então fazer mais funcional, ou seja lá o que for, quais sejam suas ambições, desejos, sonhos e vice-versa. E isso esse é o todo o cerne não, né, porque talvez se eu as pessoas elas, por vezes, elas são muito literais, né, elas vão porque é uma questão linguística, né, quando você diz o cerne da questão em algo mais nessa relação filosófica, talvez parecia que eu estivesse traindo meus princípios, mas eu não estou dizendo o cerne da questão. Não tem uma precisão matemática nas palavras, porque também vale toda essa ênfase emocional que eu estou fazendo aqui, essa oratória, para além da palavra propícia. É algo mais irregular, mais articulado, é algo que vai se estendendo. E então as pessoas elas definem muito rigidamente esses princípios categóricos, quando é absolutamente um jogo, toda essa questão de filosofia é um jogo muito, es é complicado, porque todas as pessoas pressupõem uma verdade, e logo se elas pressupõem uma verdade, elas também pressupõem uma busca por vitória, uma busca por encontrar aquele tesouro perdido, aquele One Piece. E isso não necessariamente é é aquela caixa única, aquela a de tem que ser antes pensar naquela definição por si só, para fazer a busca, é algo importante, significante. Claro, muitas pessoas que não se importaram tanto com a definição, também elas puderam fazer algo produtivo. Tem a tem algo tem algo incrivelmente rígido no pensamento, o que é humano, que te torna pensar que tudo que tem uma centralidade na discordância seria inútil por si só. E isso também é algo que não se permite ser com mais precisão e ter aquilo que você almeja com mais precisão, porque você já estaria inutilizando, hã, algo que poderia ser útil. Isso é interessante porque lá dos 10 minutos, eu também falei sobre conversas, utilidades, e isso aqui é um ponto muito importante, porque a gente já tá vendo essa questão do julgamento, que o ser humano ele é por meio até da minha cabeça, que tá emitindo esses pensamentos, você pode até ver como o ser humano ele opera por meio desse julgamento, dessa questão de julgar o valor desses objetos, dessas questões, e talvez também seja exatamente isso que outras pessoas fazem, em alguns aspectos, quando inutilizam algum objeto que é um tanto mais grande, maior, sua sua estatura, sua, altura, etcétera. E é também uma prova que você nunca vai ter um tipo de perfeição de pensamento,
porque enquanto julgamento e enquanto percepção existirem, enquanto tiver essas esses 2 pontos do pensamento, do pensar, hã, ps nunca haverá uma estrutura interna completamente precisa e totalizante, porque tudo sempre vai algo sempre vai ser deixado de lado, algo sempre vai algum detalhe sempre vai rolar solta, e isso é completamente humano. É engraçado, mas também é divertido. Eu sempre achei absolutamente, mesmo nos completos erros e ignorâncias, a vida muito divertida, eh, porque eu nunca almejei alguma espécie de perfeição. Eu adoro a imperfeição em algum sentido, porque é interessante de observar ela, interessante de você ver esses pequenos erros, ver eles se desenrolando e ter essa caoticidade na sua frente. É algo muito legal, é algo legal, engraçado e divertido. Ai, ai. E eu acho que isso é bom em todos os aspectos. Esse foi o podcast de hoje. Ai, é mais um máquina de lavar e, porra, puta merda, grande episódio, muito interessante. Eu falei bastante aqui. Eu falei bastante, foi bem interessante esse. De fato, foi um tanto filosófico, foi um tanto, e teve muitas coisas legais. Ai, ai, mas enfim, agradeço a qualquer, opinião, a qualquer comentário, a qualquer inscrição do canal, e até logo, glória Ludwig Wittgenstein. Até, até.